Então, vamos fazer uma oração para a gente, de fato, começar o nosso conteúdo de hoje. Que a gente hoje foi pontual para entrar, mas acabou que eu fiquei falando muito aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, a intercessão do Padre Pio, de São Tomás de Aquino, para que a gente possa viver esse momento de acordo com a vontade de Deus, né? Que tudo que a gente vê aqui seja o que Ele quer que nós vejamos e que todas as sementes que caírem aqui no nosso coração, na nossa mente, que elas possam dar frutos de eternidade, conforme os desígnios de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, só recapitulando aí, nas primeiras aulas, né, eu não vou falar de novo, né, que eu já repeti tudo semana passada sobre o esquema do nosso curso, a nossa ideia, que a gente dividir em 3 partes. Primeiro a gente vai tratar da fé em Deus e depois da fé na igreja. Porque, obviamente, primeiro eu tenho que perceber que existe um Criador, e depois eu preciso me convencer de que a verdade está na Igreja Católica, e por isso que eu tô querendo... Enfim, quais são as razões que a gente dá para ser católico? Por que eu creio que a verdade está na Igreja Católica e que a religião verdadeira é fundada por Cristo? Preciso dar essas razões para quem quer que eu vá falar a respeito do catolicismo, para que a pessoa possa... enfim, ter meios de raciocinar em cima daquilo ali, né? Então, primeiro, nos últimos 2 encontros, né, nas 2 primeiras aulas, o que a gente viu? A gente falou sobre isso, sobre a estrutura do curso, sobre algumas reflexões do lugar que Deus ocupa na nossa vida e tudo mais. E aí, na última, a gente falou sobre a questão das evidências ao longo da história aí, né, dos indícios que os seres humanos foram percebendo sobre a existência de um Criador. A gente viu aí sobre a ordem do universo, enfim, tudo isso. E aí, eu não sei se vocês se recordam que no final eu parei no seguinte ponto, né? A gente falou que, bom, uma vez que a gente entendeu que existem tais e tais indícios de que deve haver um Criador de todas as coisas, um Criador do mundo, um Criador da minha vida, enfim, e que esse Criador, ele deve ter determinadas características, eu preciso agora entender que isso não é o suficiente para eu conhecer esse Criador que eu chamo de Deus, saber o que ele espera de mim, certo? Então, existe um ponto até o qual a razão humana pôde chegar. E a partir desse ponto, foi necessário o quê? Que Deus se mostrasse, ok? Então, a partir daí, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, gente, é o seguinte, a gente tá falando o tempo todo aqui, né, sobre a busca pela verdade, tudo, que a gente tá aqui para poder pensar, buscar Deus através da razão. Então, eu vou dividir aqui os tipos de verdade que a gente pode buscar em 2. Então, a gente pode dizer que temos verdades naturais e verdades sobrenaturais. Então, o que a gente vai chamar de verdades naturais? São as verdades que a gente alcança por meio da razão, certo? Como as coisas que a gente falou lá na última aula, das percepções aí naturais dos antigos, sobre a existência de um Criador e muitas outras coisas relativas à ordem aí do mundo. Então, exemplo de uma verdade natural que a gente alcança pela razão.
existe um Criador. Um Criador de todas as coisas. Isso é um exemplo de verdade natural. Mas ela tem um limite, certo? Então, quando a gente chega nesse limite, a gente já entra em verdades sobrenaturais. O que são as verdades sobrenaturais? São aquelas que não podem ser alcançadas somente pela razão, tá? Ah, então como é que eu posso alcançar as verdades sobrenaturais? Elas precisam ser reveladas por Deus. Então, elas têm que ser reveladas. O que é ser revelado? Ele que vai me mostrar, ele que vai me falar. O que ele espera de... então a gente fala, o homem percebeu que é um criador. Tá, mas como é que ele é, o que ele espera de mim e tal, como é que eu devo viver, várias outras coisas aí, eu preciso que sejam reveladas. Então, um exemplo de verdade sobrenatural, a encarnação de Jesus, certo? Então, a própria encarnação do Verbo foi uma verdade sobrenatural. Ela foi revelada aí antes de... ele trouxe a revelação da vontade de Deus. Mas, então, a gente vai focar numa coisa aqui, que é o tema do que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre a revelação, certo? Vocês todo mundo já ouviu essa palavra. Quando a gente está dizendo sobre a revelação com R maiúsculo, a gente está falando explicitamente, aqui no caso do catolicismo, da revelação das verdades da nossa fé por Deus através de Jesus, certo? Tudo aquilo que foi revelado que é a base aí do desenvolvimento da nossa fé. Então, a gente está falando da revelação divina, mas eu vou começar falando com vocês de uma revelação natural. Não no sentido, assim, aí eu tô falando de revelação não no sentido estrito aí, revelação com R maiúsculo, mas no sentido geral, de revelação uma coisa que é revelada. Então, Deus pode se revelar também através da natureza e tudo. Não no sentido o que a gente chama de a revelação, tá? Então, eu vou falar aí dessa revelação através da razão, que a gente já começou a falar um pouquinho, e depois de uma revelação sobrenatural, que foi Deus lá escolhendo um povo. Deus escolheu um povo lá no Antigo Testamento, né, quando a gente vê. Antes da vinda de Cristo, houve toda uma história aí de preparação para isso, ok? Então, quando a gente está falando aí das verdades naturais, quero frisar alguns pontos importantes, até porque, já que a gente se propõe aqui a buscar a verdade através da razão, e vocês querendo se aprofundar mais, quem tiver interesse em estudar mais essas coisas, estudar filosofia, tem uma indicação de um caminho. Basicamente, todo mundo já deve ter ouvido falar aí em Sócrates, Platão e Aristóteles, esse trio. Por que eu tô falando deles especificamente? Por que eu escolhi falar deles? Porque esses três personagens históricos, eles são de fundamental importância para o desenvolvimento da nossa civilização. Eles têm mais peso na nossa forma de pensar hoje, de estruturar a sociedade do que a gente sequer imagina. E porque eles são, assim... tem muitas coisas ali que são, de certa forma, uma preparação para o cristianismo, tá? Tanto é verdade que os grandes doutores da nossa igreja, que colocaram os fundamentos da nossa fé, que deixaram tudo às claras para que a gente pudesse ter acesso de uma forma fácil, segura, eles beberam dessa fonte. É o que a gente chama de ciência profana. A gente tem um peso aí, né, com esse nome profano, nossa. Mas a gente chama de ciência profana aquilo que não é... que veio dos pagãos. Os pagãos, aqueles que viveram antes do cristianismo, principalmente na Grécia Antiga, lá que é onde surgiu a filosofia. Então, Santo Agostinho bebeu muito de Platão, São Tomás de Aquino bebeu imensamente de Aristóteles, de Platão também. Então, só para vocês entenderem aí, desses três aí, o primeiro personagem importante, personagem histórico, foi Sócrates. E Sócrates, ele viveu uns 300 e tantos anos, 400 e tantos anos antes de Cristo, não lembro exatamente, século IV ou V antes de Cristo, em Atenas, lá na Grécia, certo?
pode entender, de certa forma, Sócrates como, sob um certo ponto de vista, um fundador ou refundador aí da filosofia. Essa forma de você olhar para a natureza a partir da realidade e você querer buscar compreender aquilo ali e realmente se fazer perguntas. Então Sócrates ele foi um homem assim muito peculiar e eu sempre penso que em diversos aspectos ele meio que é uma figura de Cristo, tá? Ele tem algumas características assim que faz a gente lembrar de como foi a vida de Jesus. Então, quem que foi Sócrates? Ele foi um homem que viveu lá. E ele tinha uma forma muito peculiar, né, de viver. Ele não deixou nada, ele não escrevia nada, então ele tinha os seus seguidores aos quais ele ensinava. E ele tinha um método de pensar e de ensinar e de fazer as pessoas pensarem, que a gente conhece por maêutica, que basicamente é uma forma de raciocinar através de perguntas. Então, o Sócrates ele fazia perguntas a respeito das coisas que as pessoas afirmavam ou tinham por certo, mas nunca tinham refletido a respeito. Então, ele refletia a respeito de uma situação até as últimas consequências, segundo a lógica, segundo a razão, certo? Ele tinha que é aqui a grande característica do filósofo, que a gente deve pensar nisso. O filósofo, ele ama a sabedoria, ele busca a sabedoria, busca a verdade. Tanto que a palavra filosofia tem exatamente esse significado, ó. Não sei se vocês sabem, mas Sofia significa sabedoria. E filo, amigo. Então, o filósofo é aquele que ama a sabedoria, que está buscando a verdade. Ele não quer simplesmente ter razão. Ele, muito pelo contrário, ele está disposto a mudar completamente de ideia, de posição e de forma de viver, caso ele descubra que a verdade, a sabedoria, é algo contrário ao que ele pensa. Então, o filósofo, antes de tudo, antes dos seus interesses pessoais, ele tem um compromisso com a verdade. E Sócrates, ele tinha um grande embate lá com, na época, o que se chamavam de sofistas. Porque os sofistas, eles estavam preocupados em convencer, em argumentos convincentes, mas não necessariamente comprometidos com a verdade. Tinha aí essa treta dele lá, né? Então, o Sócrates tinha vários discípulos. Dos discípulos mais eminentes aí de Sócrates foi o Platão. Então, Platão foi discípulo de Sócrates, mas Sócrates morreu quando Platão era muito jovem. Se eu não me engano, quando Platão... Ele era bem jovem, se ele tinha 18 anos. Mas Sócrates morreu de um jeito muito trágico. E mais uma vez aí, Sócrates era muito desapegado dos bens materiais, enfim, ele era cheio dessas coisas, assim. Ele levava as pessoas a refletir e a buscar a virtude, acima de tudo. E ele era muito correto com os seus princípios. E ele morreu condenado, ele foi condenado à morte pelo conselho da própria cidade que ele tanto amava, cidade-estado, né? Atenas, que ele tanto amava, que ele tanto defendeu, que ele tanto lutou para ensinar aquela juventude o bem e a verdade. E ele foi condenado à morte, acusado de perverter a juventude e de impiedade com os deuses, que é totalmente o contrário do que ele fazia. E aí, isso assim, é muito interessante que quando a gente mergulha naquele tempo e nas coisas que aconteceram, a gente vê como que a gente fala assim, não é possível, tá descrevendo a minha sociedade de hoje em que eu vivo. Então, a forma como essa filosofia é totalmente atual e como os problemas que a gente vive hoje existem desde lá, na questão da busca pela verdade com sinceridade. Então, Sócrates chamava os discípulos dele a fazerem justamente o que a gente tem a intenção de fazer aqui, que é se questionar a respeito da verdade com sinceridade, com afinco e estar disposto a conformar a nossa vida a ela, ainda que isso signifique um monte de coisas desagradáveis. Quem viu o filme de São José Moscati vê que no final ele lê uma parte e ele tem uma fala dele que assim, que eu amo muito, que ele fala lá, ama a verdade, mostra-te como és,
sem fingimento, sem receio, sem respeito humano. Não sei se vocês lembram. Se a verdade te custa perseguição, aceita. Se te custa sofrimento, suporta. E se pela verdade tiveres que sacrificar a ti mesmo e a tua vida, ser forte no sacrifício. Então, tem tudo a ver também com Sócrates e com a própria forma como ele morreu. Eu tô falando isso para estimular, para mostrar para vocês de onde que vem essa percepção das coisas, da existência de Deus, e também para despertar em vocês a vontade de conhecer melhor. Eu falei, né, que Sócrates não escreveu nada, então vocês podem estar se perguntando, como é que a gente sabe as coisas sobre ele, o que ele disse? Porque o Platão, como eu disse aqui que foi o discípulo de Sócrates, Platão, ele escreveu tudo que se tem registrado sobre Sócrates, 90% foi Platão que escreveu. E Platão foi um grande filósofo, que é a base de toda a filosofia que se desenvolveu aí. E foi também um grande poeta, assim, porque Sócrates escreveu, tudo que ele escreveu foi na forma de diálogos. Então vocês, desculpa, gente, Platão, tá? Tô falando de Platão. Platão foi um grande filósofo, um grande poeta. E a gente tem aí os diálogos platônicos, muitos que chegaram até nós. O que são os diálogos platônicos? São obras em que Platão descreve situações, acontecimentos reais e coloca um diálogo entre os personagens. E ele faz filosofia através desses diálogos. São diálogos muito belos, assim. E é a melhor porta de entrada, assim, para quem quer entender isso da filosofia, porque são de fácil compreensão. E na grande maioria dos diálogos platônicos, o personagem principal é Sócrates. Então, Platão fala através... Sócrates fala através de Platão, que registrou aí, né, pra gente tudo, as coisas que a gente conhece sobre ele. E aí eu tô com um diálogo platônico aqui, que chama Apologia de Sócrates, que ele conta justamente o julgamento de Sócrates que foi feito. É um diálogo bem pequenininho, lindo, pequeno, de fácil compreensão, quem tiver interesse em ler. Eu só quero ler um finalzinho aqui, porque para vocês verem de onde que vem, de onde que se iniciou essa noção e essa busca pela virtude, pela verdade e essa própria noção de Deus que está no controle de todas as coisas, de uma divindade que está por trás de tudo, e não simplesmente aqueles deuses, né, como eu falei para vocês. Que é esse finalzinho aqui, da Apologia de Sócrates. Então, olha só, depois que Sócrates foi condenado, olha o que ele fala. E contudo, só lhes peço uma coisa. Quando meus filhos crescerem, senhores, castigai-os e importunai-os como eu vos importunei, sempre que os virdes mais preocupados com riquezas ou com seja o que for, do que com a virtude. E no caso de imaginarem ser alguma coisa, não sendo de fato coisa alguma, repreendei-os como vos repreendi, por não cuidarem do que devem e pensarem que tem algum valor, quando realmente nada vale. Se assim fizerdes, ter-me-eis tratado com justiça, a mim e a meus filhos. Mas está na hora de nos irmos, eu para morrer, vós para viver. A quem tocou a melhor parte é o que nenhum de nós pode saber, exceto a divindade. Então, olha só, que riqueza, o que ele fala aí nesse finalzinho? Depois que ele foi condenado, ele diz assim, ele não fala, protege meus filhos, não, ele fala assim, se vocês verem meus filhos fazendo qualquer coisa contrária à virtude, repreendei-os, sabe? Que eles sejam punidos, que eles sejam repreendidos, porque importa viver corretamente segundo a justiça. E no final ele fala, agora eu vou morrer, vocês vão viver. E a quem coube a melhor parte, só o saberá a divindade, ou seja, o Deus que está por trás de todas as coisas. Então, assim, eu queria só trazer para vocês aí essa pessoa tão ilustre, Sócrates, e Platão, que registrou tudo isso pra gente. E Platão teve um discípulo ilustre, que foi Aristóteles. Então, só para vocês saberem aí desse trio, que é a base, traz os fundamentos da nossa filosofia, que é clássica, né? A partir daí que ela se desenvolveu, que é Sócrates, que foi mestre de Platão, que foi mestre de Aristóteles. Então, Platão e Sócrates já falavam muitas coisas a respeito das realidades transcendentes. Aristóteles, discípulo de Platão, ele era muito mais técnico. Então, ele
ele foi brilhante, assim, e ele estruturou todos os fundamentos do nosso pensamento mesmo. Só que ele era muito técnico, muito explicativo, enfim. E Aristóteles que trouxe primeiro pra gente aí a ideia do primeiro motor, ou seja, a ideia de que deveria haver algo que iniciou o movimento, ou seja, o desenvolvimento de todas as coisas e que não foi iniciado por nada, ou seja, que sempre existiu e que não muda. Essas características aí que ele vê de ter uma primeira causa, um criador de todas as coisas. E aí ele diz, só que ele não sabe as características desse primeiro motor. Mas ele coloca pra gente aí que ele deve ser eterno, ou seja, ele deve ter sempre existido. Ele deve ser imutável, então ele não pode mudar. Imaterial, ele não pode ter o princípio nesse mundo, que esse mundo se principiou dele. E, enfim, isso daí mostra pra gente até que ponto os antigos conseguiram chegar, né? Nessa percepção do que é sobrenatural através da natureza. Agora, ao longo aí do desenvolvimento da filosofia e até hoje, existe um ramo aí da filosofia, a filosofia da religião, enfim, que existem inúmeros pensamentos e argumentos a respeito a favor da existência de Deus, contrários à existência de Deus. Eu não vou ficar entrando aqui, né, em detalhes a respeito disso, mas, por exemplo, sobre os argumentos aí a favor da existência de Deus, São Tomás de Aquino tem o que a gente conhece como as 5 vias, e ele parte muito desenvolvendo lá de Aristóteles, enfim. E até tenho aqui anotado, ó, um desenvolvimento de São Tomás. Tudo que se move é movido por outro ser. Por sua vez, este outro ser, para que se mova, necessita também que seja movido por outro ser. E assim sucessivamente. Se não houver um primeiro ser movente, cairíamos num processo infinito, que é absurdo. Logo, é preciso que haja um primeiro ser movente que não seja movido por nenhum outro, e esse ser é Deus. Ok? E existem, como eu disse, muitos argumentos contrários à existência de Deus. Em sua maior parte, eles são argumentos morais, aí eles trazem o problema do mal. Ou eles são argumentos falaciosos no seguinte sentido. Quando a gente está falando de Deus, Deus existe, não existe, eu preciso primeiro definir de que Deus que eu tô falando. Porque às vezes eles vêm com o argumento, esse deu um Deus barbudo sentado no trono, não sei o que. Eu também não acredito nesse Deus. Ou em algum Deus que algumas pessoas pintam, ou sei lá, no Deus dos muçulmanos. Não. Então a gente precisa definir de qual Deus a gente está falando. A gente está falando de um Deus que ele tem determinados atributos. E, sobretudo, o atributo da onipotência, ou seja, ele é sumamente poderoso. Ele pode tudo, certo? Da onisciência, ou seja, ele conhece todas as coisas profundamente. E da onibenevolência, que ele é sumamente bom. Deus é sumamente bom. E esses aí são atributos da perfeição divina. Então, estamos falando desse ser, que é eterno, imutável e tudo. É a partir desse ser que a gente vai desenvolver, né? Não tô falando dos deuses de Zeus e de, sei lá, Ares, lá da Grécia Antiga. Não, estou falando desse Deus que a gente tem que definir primeiro. Ok? Oi. Onibenevolente. Certo? Então, aí, gente, aí tá. A gente só pincelou aí sobre essas questões, como a gente falou na outra aula, das evidências aí dos indícios naturais da existência de Deus, de como isso vem na história da humanidade, não é por uma pessoa aleluiada do passado lá, que, não tinha explicações sobre os trovões, então eu inventei uma divindade. Não, porque adoram falar isso, né? Não é isso. Foram os grandes sábios do passado que deram origem à estrutura da nossa sociedade, que desenvolveram, perceberam essas ideias amplamente aí construídas sobre argumentos sólidos. Então, assim, não é um complô de pessoas que juntaram e falaram, a gente é muito inteligente, então
a gente vai controlar todo mundo inventando uma historinha aqui de que tem um Deus. Isso não faz o menor sentido. Eu já mostrei para vocês que isso naturalmente surgiu nas civilizações humanas, mas começou a ser pensado de uma forma séria, né? A partir do desenvolvimento da filosofia, lá na Grécia Antiga. Tá, aí, como eu disse, existe um limite aí para as verdades naturais. Agora, vamos para as verdades sobrenaturais. Então, a gente vê claramente que Deus foi se mostrando lá na antiguidade para esses grandes homens que foram bons, enfim. E tanto que nosso cristianismo bebeu disso aí, se fundou em cima aí da filosofia clássica. Só que, o que aconteceu no decorrer da história? Esse Deus, ele se revelou, ok? Ele se revelou na pessoa de Cristo, mas ele começou a se revelar ali? Não. Deus começou a se revelar para o homem lá atrás, no passado. Aí é o seguinte, a gente precisa falar sobre a história sagrada e vocês vão ver que a gente vai falar sobre tudo mesmo. Ou seja, desde antes de Deus criar o mundo, quando Deus criou os anjos. E quando Deus pensou desde toda a eternidade no plano aí da humanidade. Só que eu não vou começar a falar na ordem cronológica, ou seja, eu poderia começar na ordem cronológica, vou falar, lá na eternidade, Deus decidiu que a Santíssima Trindade, apesar de ser plenamente feliz, queria transbordar esse amor e criar seres racionais à sua imagem e semelhança. Então ele criou a natureza angélica, depois a natureza humana. Então primeiro ele criou os anjos, e aí teve uma guerra no céu. Por que eu não vou começar a falar assim? Porque vocês vão falar, como é que você sabe disso? Quem falou? Quem disse que isso é verdade? E então, para que eu creia nisso, eu preciso, como a gente disse antes, dar as razões de credibilidade de quem tá me contando essas histórias, que é a igreja, certo? Então, antes da gente ir para toda essa parte sobrenatural, que através da igreja a gente sabe de várias coisas, né? Das escrituras, da tradição, da vida dos santos, de revelações privadas, muitas coisas através de exorcismos, enfim. Então, primeiro eu preciso ter fé na igreja, certo? Então, vamos partir de coisas históricas. Então, eu não vou começar lá do que vem antes da criação do mundo. Eu vou começar das coisas que a gente tem registros históricos. E que coisas são essas? A nossa história sagrada, que tem na Sagrada Escritura, que tem na Bíblia, no Antigo Testamento, no Gênesis, mas não só lá. Que às vezes a gente fica pensando assim, não, a Bíblia tá lá, e aí esses bocó ficam acreditando no que tá escrito num livro. A Bíblia é um livro que tem registros históricos, vários acontecimentos atestados por outros povos, em outros registros, inclusive com outros detalhes, certo? Então vamos partir disso. Qual que é o primeiro registro? O que a Bíblia fala pra gente sobre o início do mundo? Deus criou o mundo de determinada forma. Volto a dizer, a gente já falou sobre isso. Que todos os desenvolvimentos aí da ciência, eles não são incompatíveis com o criacionismo. E que é tudo uma questão de tempo, que a gente é muito preso a esses detalhes, tipo 7 dias, 1 dia, que não são essenciais, muitas vezes são simbólicos, incidentais, certo? E que as duas coisas não são incompatíveis, ok? Mas a gente tem um registro lá de que o primeiro casal de seres humanos foi Adão e Eva, ok? Isso sim é uma verdade de fé. Que toda a descendência, todos os seres humanos, eles descendem de um único casal, que é Adão e Eva. E aí, eu queria trazer para vocês até uma questão muito legal. Não sei se todo mundo já ouviu falar de uma pesquisa aí, uma teoria da Eva mitocondrial. Que é isso? Eu não sei se todos sabem, mas nas nossas células, no nosso DNA, a gente tem uma organela aí, acho que é a organela, que é a mitocôndria, e que ela só é passada pela mãe. É só a mãe que passa a mitocôndria para frente. Então, a mãe, ela tem os filhos. Então, nas células, todas as células dos seus filhos, eles têm a mitocôndria que receberam da mãe. Mas os filhos homens não passam essa mitocôndria para frente. Todo mundo tem essa mitocôndria que recebeu da mãe. E aí, fizeram uma pesquisa genética aí, em que pegaram pessoas de diferentes lugares do mundo, e eles conseguiam, através
dessa questão do DNA mitocondrial, fazer uma análise, uma regressão aí, para saber de onde que vieram, de qual mulher, de onde veio a mulher da qual descende aquela pessoa. Então, o que eles fizeram? Pegaram pessoas de diferentes lugares para conseguir voltar e encontrar a mulher que foi ancestral comum de todo mundo ali. Então, o que eles esperavam encontrar? Várias mulheres, certo? Diferentes. Esperavam encontrar, ainda mais assim, de diferentes etnias, diferentes partes. Quando fizesse esse estudo, o que eles esperavam era encontrar diferentes antepassados aí. Ancestrais, desculpa. Só que qual foi o resultado dessa pesquisa? Todas as pessoas que participaram da pesquisa e que tiveram o seu material genético analisado descendiam de uma mesma mulher que viveu na África, certo? Teoricamente há 200 mil anos. E aí deram um nome para essa teoria de Eva mitocondrial, porque seria uma mulher que viveu na África, que é onde teoricamente estaria o Jardim do Éden, e todas as pessoas descendem dessa mesma mulher, ok? Aí tá. Aí, beleza. Aí, tá, mais 200 mil anos, mas segundo os relatos bíblicos, são 6 mil anos e não sei o quê. Aí depois teve um... Eu tô resumindo pra vocês, tá? E falando assim, de qualquer jeito, mas é isso. Só tô dando detalhes, assim, científicos. Aí depois, outros estudos lá, de algum cara lá, e ele falou assim que aquela contagem lá dos anos provavelmente estaria incorreta e que tinha alguma coisa que indicava que poderia ser em torno de 6 mil anos mesmo. E aí todo mundo, nossa, porque tudo bate e tal. Os criacionistas aí defendendo. E aí, se vocês forem pesquisar, existem vários registros no século, nas últimas décadas aí, esclarecendo, falando assim, não, porque o estudo ele não está dizendo que todos os seres humanos descendem da mesma mulher. Porque o que aconteceu? Aí eles falam assim, o que aconteceu é que todas as outras mulheres que viviam naquela época, em algum momento, a descendência delas só teve filho homem. Então não passou a mitocôndria delas para frente. Só uma que passou, é por isso. Não significa que era só uma, não. Eram várias, mas as outras, as gerações em algum momento interrompeu. E aí, ou seja, por que eu tô falando isso? Porque isso é uma possibilidade. Isso é uma possibilidade, mas não é uma certeza, ninguém sabe. Então eles tentaram explicar para dizer que não é uma única mulher dizendo isso, só que eles não podem afirmar isso, eles podem colocar isso como uma possibilidade, assim como nós não estamos afirmando, mas são indícios, certo? São indícios que batem com o fato de que todos descendem de uma única mulher. E qual que é a probabilidade de que todas as mulheres que viviam na época desse nosso ancestral aí, em algum momento aí da sua descendência foi interrompida porque ela só teve filho homem e não passou a mitocôndria, mas somente essa continuou, sabe? Isso é muito improvável. Para ser afirmado assim, não, a teoria não tá provando nada, não. E só que eles afirmam categoricamente isso, entendeu? Não, o que aconteceu foi isso. Ninguém sabe o que aconteceu. E também a gente não precisa disso para nossa fé. Mas é um indício. Então eu quis só citar isso daí porque existe esse estudo que é muito providencial, muito bonito também. Que às vezes a ciência encontra essas evidências aí. Então, gente, é isso, né, sobre essa questão essa teoria ilegal da Eva mitocondrial. Mas agora voltando sobre Adão e Eva, vocês estão ainda vendo minha tela, não estão? Acho que sim. Então a gente tem aí vários registros a respeito de Adão e Eva, não é só o que está na Bíblia, tem muitos registros do judaísmo e de várias outras coisas aí. Inclusive, olha que coisa interessante, às vezes a gente pensa assim, inventou um negócio e tal, principalmente quando a gente às vezes tem a fé um pouco abalada por conta das coisas que falam hoje em dia nesses argumentos superficiais. Mas uma coisa interessante, eu tô lendo
as obras completas do Padre Manuel da Nóbrega. Eu não sei se vocês sabem, mas Padre Manuel da Nóbrega foi um dos jesuítas que veio na colonização do Brasil. Que veio estruturar aqui, catequizar os índios, enfim. E que é isso que eu tô lendo? A obra completa dele é uma reunião de cartas, das cartas que ele mandava pro rei de Portugal, pros seus superiores da Companhia de Jesus, enfim. Isso é uma fonte histórica primária sobre o início do nosso país, sobre a colonização, sobre a relação com os índios. E assim, eu tô muito chocada cada vez mais de ver. Você vê, você fala assim, que história é essa? Porque o que me contam não tem nada a ver com isso. A ideia que passam pra gente sobre o que foi colonização não tem nada a ver com isso. Mas basicamente o que eu tô falando isso por quê? Porque eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas olha que coisa interessantíssima. Os índios, primeiro que eles tinham uma imensa abertura pra serem catequizados. Eles iam atrás pedindo. A grande maioria. Outra coisa, não sei se todos não sabiam, mas a grande maioria das tribos indígenas do Brasil eram canibais. A grande maioria. Tanto que quando o Padre Manuel da Nóbrega encontrou uma tribo que não era canibal, ele ficou assim, impressionado. É muito engraçado ele relatando assim, nossa, a gente achou uns que não comem os seus contrários. Porque eles chamam, tipo assim, eles brigavam lá com as outras tribos, que eles chamavam de contrários, e aí comia eles, faziam um ritual e comia. E eles tinham a questão da poligamia, eram as duas maiores dificuldades, né, na questão da catequização. Mas eles eram muito abertos, muito interessados. Muitos se convertiam muito rapidamente, inclusive muitas mulheres se convertiam, até viravam religiosas e às vezes eram mandadas para ajudar a catequizar as outras tribos. Muitos vinham de outras tribos porque ouviam falar, então assim, é bem interessante. E o que eu fiquei muito surpresa é porque o padre Manuel da Nóbrega, ele cita, ele fala assim numa das cartas, porque os gentios, né, que ele chama aqui, eles têm notícia do dilúvio. Ou seja, os índios falavam que houve um alagamento que acabou com tudo. Aí só que o padre fala assim, mas eles têm uma história que é errada, porque eles falam que só sobreviveu uma velha que subiu numa árvore. Tipo, ou seja, tava assim na tradição oral dos índios, muito forte a questão de que houve um dilúvio, sabe? Um alagamento. Outra coisa, quando eles começaram a catequizar os índios, eles falaram que eles sabiam daquelas coisas porque o pai Zumé, tinha vindo há não sei quanto tempo atrás e ensinado aquilo ali. Esse Zumé era São Tomé. Então, olha só, várias coisas que dão indícios de que São Tomé esteve no Brasil em contato, o apóstolo Tomé, de alguma forma, talvez por bilocação, não sei, mas eles tiveram contato com realidades do cristianismo por causa disso. E várias coisas, eles falam que tem umas marcas lá que eles, na tradição deles, falam que é dele, que é de São Tomé. Os índios falavam para os jesuítas umas marcas de umas pegadas, eles falam de algumas coisas milagrosas que aconteciam. Então, assim, tem coisas que no contato dos jesuítas com índios, o padre Manuel da Nóbrega que escreveu nas cartas dele e dizendo, a partir de quando ele estava aqui no Brasil, que ele ficava espantado, escrevendo para os seus superiores e tudo. Porque as pessoas poderiam falar, não, inventaram isso daí só para corroborar com a história. Não, são fontes primárias de esses relatos. E não só o padre Manuel da Nóbrega, mas outros padres jesuítas que estavam em diferentes lugares do Brasil. Tem relatos semelhantes, tá? Eu só falei isso daí para ilustrar o fato de que, eu tô dizendo que não é só porque tá na Bíblia. Existem relatos desses registros desses povos, desses personagens que viveram. Então a gente aprende lá o quê? Que a gente descende de um único casal de seres humanos que é Adão e Eva. E Adão e Eva, eles foram criados por Deus só que não era da forma como é hoje. Não existia o pecado no mundo, não existia a morte. Eles tinham uma série de dons concedidos por Deus, que era a ordem perfeita, certo? De como nós deveríamos viver. Não vou falar disso agora, a gente vai voltar nisso depois. Mas Adão e Eva foram tentados por Satanás, que já tinha inventado o pecado antes da criação do mundo aqui. E eles pecaram também. Então, basicamente, a partir daí o que a gente precisa saber é que o pecado entrou no mundo. E a partir daí, aquela amizade com Deus e aqueles dons que o homem tinha naturalmente foram perdidos. A morte e o sofrimento entraram no mundo.
Só tô falando rapidinho porque a gente vai falar mais disso, tá? Eu vou voltar. Mas, depois disso, o pecado entrou no mundo, Adão e Eva tiveram, a princípio, 2 filhos. Que foi Caim e Abel. Não sei se vocês lembram aí. Caim e Abel ofereciam sacrifícios a Deus. Isso é um grande mistério pra gente, essa palavrinha sacrifício. Mas ao mesmo tempo que é um grande mistério, isso daí tá enraizado nos princípios aí da relação do homem com Deus e do mundo. Então a gente precisa, prestem atenção, eu vou falar muitas vezes disso daí, de sacrifício. A gente vai falar aos poucos e aos pouquinhos a gente vai começando a desvendar um pouco esse mistério e compreender, mas a gente nunca vai compreender totalmente. Mas isso é uma das coisas mais fundamentais da nossa fé. E lembrando, sacrifício é algo que a gente faz de uma coisa boa, em que a gente entrega essa coisa boa para Deus, certo? No Criador, que é maior do que todas as coisas. E essa coisa ela é consumida. Então, Cristo foi um sacrifício. E Caim e Abel faziam um sacrifício a Deus. No Antigo Testamento fazia sacrifício de coisas boas, mas das suas coisas materiais, das suas colheitas, dos seus animais e tudo. E aí, para quem não sabe, tinha uma treta aí entre Caim e Abel, porque Deus aparentemente, nessa época ainda tem registro de que tinha uma comunicação mais direta aí com o homem, de que Deus preferiu o sacrifício de Abel, porque o sacrifício de Abel era melhor mesmo. Porque ele fazia o sacrifício das primícias, ou seja, das primeiras coisas, aquilo que era melhor, enquanto Caim meio que dava os restos, que é o que a gente muitas vezes quer fazer. Dá pra Deus o que sobra. E aí Caim teve inveja de Abel e ele matou Abel, certo? Então foi o primeiro assassinato aí, o fratricídio, e aí da humanidade. E Caim foi amaldiçoado e toda a sua, enfim, ele foi amaldiçoado, ele vagou pelo mundo e ele teve outros filhos aí e da descendência dele teve muitos problemas. Aí a gente vai falar, como é que ele teve outros filhos se Adão e Eva teve Caim e Abel? Adão e Eva depois tiveram outro filho, Sete. Ah, tiveram só esses 3? Não. Segundo alguns registros, não estão na Bíblia, estão em outros registros de outros povos. Adão e Eva tiveram, acho que era 33 filhos. Filhos e filhas. E, enfim, daí que vem toda a descendência. Mas a gente vai se concentrar aqui em Sete. Por quê? Porque é da descendência de Sete que vem todo o povo escolhido até chegar em Jesus. Então, Sete teve filhos, Caim também, e muita perdição que se desenvolveu no mundo a partir de Caim. Um dos descendentes de Sete, filho dos filhos de Sete, nós conhecemos, que é Noé. Ok? Na época de Noé, o mundo ele estava numa completa degradação aí, perdição. Tanto que a gente vê na história sagrada, Deus estava bravo, porque só tinha coisa errada no mundo. Então ele mandou o dilúvio, segundo consta registrado na Bíblia, em outros registros e tudo. Mas existia um homem justo no mundo e sua família, que era Noé. Gente, é o seguinte, eu tô falando resumido mesmo, tá? Essa parte aqui. Do que a gente tem de registros históricos, bíblicos, que batem com outras coisas, pra gente chegar no ponto importante pra gente. Então, Noé e sua família eram os únicos justos que haviam na Terra naquele momento. Deus mandou eles construírem uma arca, teve dilúvio, toda a humanidade aí foi extinta, exceto a família de Noé. E Noé, depois que passou o dilúvio, ele tinha 3 filhos. Tô colocando esses aqui porque são personagens importantes pra gente entender essa genealogia. Ele teve o Sem, o Cã e o Jafé. Inclusive, isso aqui é muito interessante, porque os judeus, desde lá da antiguidade, eles têm muitos outros registros sobre essas coisas aqui, que não estão na nossa Bíblia. Muitos registros, inclusive várias explicações
desses 3 filhos de Noé, a quais povos eles deram origem no mundo. Muitas coisas interessantes que fazem muito sentido. Então, eram os justos aqui. Não, tá. Então, a descendência lá de Caim tinha sido extirpada e tudo, e a humanidade recomeçou aqui. Houve um episódio lá em que Cã zombou de Noé, quando ele ficou bêbado, que ele inventou o vinho, não sei se vocês já ouviram essa história. E aí ele foi amaldiçoado também pelo pai, enfim. Mas é importante a gente concentrar aqui nesse filho de Noé, que é o Sem. Por quê? Porque da descendência de Sem, a gente chega em Abraão. Aí já fica mais familiar aqui para quem tem mais familiaridade com a Sagrada Escritura. Quem que foi Abraão? Qual que é a importância de Abraão? Aí a gente vale ressaltar o seguinte. Bom, o pecado entrou no mundo. Deus não tinha aquela comunicação direta que ele tinha no princípio. Mas ele se comunicava eventualmente com determinados homens justos, que a gente chama de profetas. Os profetas do Antigo Testamento eram aqueles que eles recebiam mensagens de Deus para orientar o povo. Então, isso até aqui, né, era um pouco disperso, mas Deus já distinguia bem aqueles justos, que viviam bem segundo a lei natural, ok? Até aqui eles tinham apenas a lei natural para se guiar. Só que, quando chega aqui em Abraão, acontece uma coisa muito interessante, porque Abraão ouvia vozes. Basicamente, Deus falava com Abraão. E aí, o que Deus ouvia Abraão dizer para ele? O que Abraão ouvia Deus dizer para ele? Deus dizia para ele que ia levar ele para uma terra prometida e que ele ia ter uma descendência numerosa. Que dessa descendência viria a redenção do mundo. Só que tem uma questão. Abraão era casado com Sara e Sara era estéril. E Abraão acreditava em Deus. Ele não sabia como as coisas aconteceriam, mas ele acreditava em Deus. Ele ouvia, ele falava para Sara e tudo. E num dado momento, Deus falou: você vai... Aquela terra, tal terra vai ser essa terra prometida onde o seu povo vai viver, vai constituir um reino e vai ter uma descendência numerosa. Ele, tá bom, não sei como é que vai acontecer não, mas Deus falou, então vai acontecer. E a mulher dele era estéril, ele não tinha filho, já tava ficando velho. E uma coisa muito interessante aqui, porque nessas mensagens de Deus para Abraão, tem uma coisa muito interessante que ele falou, ó. Eu até tenho anotado aqui com as palavras. Saibas que tua descendência habitará num país estranho e que não é seu, escravizado e oprimido por 400 anos, e somente na 4ª geração voltarão para cá, que era a terra prometida onde ele chegou. Acho que é Canaã lá. Por que eu tô frisando isso? Porque isso tudo foi registrado, né, que esse povo seria oprimido por 400 anos, e realmente foi. De que forma? Eles foram escravizados pelos egípcios, eles tiveram que, por algum motivo, sair de lá e ir para o Egito, algumas coisas naturais que aconteceram lá, tiveram que migrar para o Egito. A descendência de Abraão aí nessa época já era numerosa, foram para o Egito, e lá eles foram escravizados pelo faraó por 400 anos. E só depois de 400 anos que eles realmente voltaram para essa terra. Então, assim, Deus, ele é muito bondoso ao longo da história. Ele sempre dá determinadas profecias, determinados sinais, justamente para que fique marcada a verdade daquilo ali que está dizendo, que não pareça que foi alguém que inventou, para que creiam quando aconteça. Então, aconteceu dessa forma. E aí, todos devem saber também, não sei se todos sabem, mas Abraão, na velhice, a sua esposa concebeu e ele teve um filho, Isaac. Ele antes teve um outro filho lá com a escrava, que deu origem a uma outra descendência. Mas o filho de Abraão
com Sara, que era sua esposa, foi Isaac, filho da velhice, e foi de Isaac que veio toda a descendência até chegar em Cristo, certo? Isaac e Abraão, daquela história que o anjo aparece e manda ele sacrificar o filho único, enfim, e ele obedece, aí depois o anjo manda ele parar e fala novamente: como você não me negou nada, você vai ter uma descendência numerosa e tudo. E assim aconteceu. Então, de Abraão, aconteceu dessa forma aí que a gente falou. Teve algumas gerações, eles foram para o Egito, foram escravizados, de fato, como Deus disse que seriam. E de Abraão descende Moisés, que é o próximo personagem muito importante aí. A gente não vai falar de todos, né? Desses personagens-chave. Então, Moisés é um dos descendentes de Abraão que nasce no Egito na época em que eles já eram escravos do faraó. E os israelitas, né? Eles eram um povo, sempre foram um povo forte, inteligente, que se desenvolvia muito bem. Eles começaram a ficar muito numerosos no Egito e o faraó começou a ter medo de ser dominado por esse povo, então escravizou, e aí num dado momento ele começou a mandar matar todos os filhos homens que nascessem dos hebreus. E quando Moisés nasceu, a mãe dele colocou ele num cestinho, colocou ele no rio. E aí ele foi parar do outro lado e uma moça achou esse cestinho com o bebê, gostou muito do bebê e pegou ele para cuidar. E essa moça era filha do faraó. Então Moisés foi criado no palácio do faraó, junto com o faraó, e exerceu uma grande influência sobre o faraó. E Moisés também foi um profeta, então ele também recebia mensagens divinas e de que ele deveria libertar esse povo do Egito. E ele dava as mensagens de Deus para o faraó dizia que ia fazer, mas não fazia. E aí começou a acontecer castigos. A gente conhece como as pragas do Egito, das quais tem registros também. Então, essas pragas do Egito foram vindo cada vez que o faraó não concordava em libertar aquele povo. Por fim, eles conseguiram ir embora, sair de lá, foram perseguidos pelos soldados do faraó. Moisés abriu o Mar Vermelho, atravessou e o mar engoliu os soldados do faraó. Aí outra coisa interessante, em algum momento aí descobriram que existia um fenômeno em que o Mar Vermelho baixava a água e abria e fazia um caminho, que acontecia em determinado momento histórico. Enfim, descobriram que tinha evidências de que isso aconteceu. Aí eu acho impressionante, porque as pessoas começaram a falar: tá vendo? Tudo que tá na Bíblia é uma balela, não é milagre. Isso é história para explicar as coisas antigas, porque tem uma explicação natural, ó. Isso acontece por motivos naturais. Mas assim, eu acho que a pessoa tem que ser muito alucinada para ela interpretar dessa forma, porque na verdade isso só reforça a nossa fé. Porque Deus, que criou as leis do mundo, as leis da natureza, ele não deixa de agir através delas para atuar no mundo, certo? Agora, poxa, que isso seja um fenômeno natural é mais maravilhoso ainda, que ele tenha acontecido exatamente na hora em que os hebreus estavam na beirada do mar para atravessar, e exatamente na hora que Moisés levantou o cajado. Esse é o milagre, não que não apareceu um deus de barba lá e separou as águas do mar, não. Enfim, então assim, é interessante como que às vezes as evidências naturais para nós que temos fé, elas só reforçam a perfeição divina aí, né? Não sei se eu cheguei a comentar com vocês, que enfim, eu sempre gostei muito de física, de ciências naturais, inclusive sou professora de física, e que desde novinha, assim, eu lia muito sobre isso, inclusive eu li os livros do Stephen Hawking, que é um físico do nosso tempo, ateu, e eu lembro que eu já chorava, assim, eu ficava emocionada lendo, pensando na perfeição da mente de Deus, em como Deus fez as coisas. Então, assim, o fato de a gente compreender como que se desenvolvem os fenômenos naturais, isso não serve para tirar nossa fé, mas pelo contrário, serve para reforçar. É o que disse lá Pasteur. Não sei se falei disso para vocês, né? Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima.
Mas aí foi Moisés que conduziu o povo através do deserto de volta para a Terra Prometida, como Deus tinha previsto para Abraão. E qual que é uma grande importância aqui de Moisés? Porque para Moisés foram revelados os 10 mandamentos. Outra coisa interessante sobre Moisés, ele subia na montanha para rezar, então ele ia num lugar elevado que remetia ao céu, na solidão, onde Deus falava com ele. Foi para ele que Deus revelou os 10 mandamentos que regem aí nossa fé até hoje. A gente vai falar disso quando a gente estiver estudando a segunda parte do curso, que é a doutrina. Mas os 10 mandamentos foram revelados para Moisés. E só um adendo aí, essas placas onde são os 10 mandamentos foram colocadas em uma arca conhecida como Arca da Aliança. E existe muitos mitos em cima disso, né? Onde foi parar a Arca da Aliança, porque ela sumiu, ninguém acha, e teoricamente ela teria um super poder divino. Eu não sei se todo mundo gosta de cinema, mas assim, os clássicos, né? Eles são muito importantes para nossa formação, enfim, e para o nosso entretenimento sadio também. Não sei se todo mundo já assistiu Indiana Jones, Em Busca da Arca Perdida, é muito legal. E uma recomendação de filme aí, não é de santo, tá? É de aventura, mas é muito legal. E fala algumas coisas sobre fé lá no filme. Mas... Então, aí, para finalizar aqui, lá de Moisés que veio os 10 mandamentos, e eles chegaram na Terra Prometida e realmente estabeleceram ali um reino, um povo, que era um povo que Deus começou a preparar para desse povo nascer o Redentor. Por quê? Porque Deus queria conciliar novamente o homem com ele e abrir novamente a possibilidade do homem de viver com Deus. Foi para isso que ele foi criado, certo? E que isso foi quebrado com a queda, que a gente chama, né? Com o pecado de Adão e Eva, quando o pecado entrou no mundo. Isso foi quebrado. E Deus tinha um plano de restaurar isso daí através de Cristo. Mas ele foi preparando a humanidade. Ok? Existe todo um desenvolvimento histórico. É um grande mistério. Nós somos muito diferentes dos anjos. Quando a gente estudar aí sobre os anjos, a gente vai ver isso. Ao mesmo tempo que nós somos absolutamente únicos e individuais, existe algo no homem em que é compartilhado com toda a sua espécie. Então, Deus nos olha, a nossa história individual de cada um, mas ele olha também, ele olha a história individual de cada um, ele olha para você como se você fosse o único no mundo, para ser amado. Mas, ao mesmo tempo, ele olha a humanidade e o seu desenvolvimento histórico, assim como a gente tem um desenvolvimento, cada um natural, a humanidade também é muito tratada por Deus dessa forma, a gente vê isso na história sagrada. E a gente tem uma dependência. Tanto que a gente tem essa questão da nossa ascendência, da nossa descendência, a questão do pecado original. Tudo tá ligado. Nós não somos isolados no mundo. A gente carrega coisas boas e ruins dos que vieram antes de nós, e nós temos uma corresponsabilidade que é inevitável na nossa influência de uns com os outros. E é assim porque Deus quis que fosse assim. E porque é assim a melhor forma de ser. A gente poderia pensar, não, mas não é justo, porque eu carrego o pecado original de que não foi eu que cometi, e também eu sou afetado pelos males de outros e tudo. Isso você está olhando com um olhar temporal e limitado. Você não está olhando com os olhos de Deus, que vê de toda a eternidade, que é perfeitamente justo e que todas as coisas serão perfeitamente medidas, recompensadas e cobradas na medida certa, porque só Deus tem essa balança, certo? Que dá o peso e a medida certa de cada coisa. Então a gente tem um vício de olhar para as coisas temporalmente e de tentar buscar a justiça imediata, que ela não existe claramente nesse mundo, mas existe uma justiça eterna que só o Criador de todas as coisas, obviamente, é capaz de exercer. Então, a justiça dos homens, ela é totalmente imperfeita, apesar de necessária, totalmente imperfeita, porque ninguém é capaz de conhecer o coração do... Por quê? Porque nenhum juízo humano é onipresente, onisciente e nem onibenevolente. Só um juiz que tem essas 3 características poderia ser um justo juiz, e que esse juiz é Deus. Mas todas as realidades desse mundo são reflexos das realidades eternas, inclusive a justiça humana.
todos esses símbolos humanos não são invenções simplesmente porque o homem inventou, mas porque ele seria mais adequado dizer que ele descobriu, certo? Descobriu, assim, muito mal, né? Digamos assim. As realidades que a gente vive aqui são um reflexo mesmo. Um reflexo, assim, muito tênue das realidades justas e perfeitas, divinas, que a gente só vai conhecer na eternidade. Então, precisamos focar agora só nesse ponto. Que houve essa... Deus começou a escolher um povo e que a gente tem todos os registros disso aí, isso é uma coisa histórica, e que esse reino se desenvolveu lá depois na Terra Prometida e foi um grande povo. A gente teve aí rei Davi, rei Salomão, enfim. Dessa descendência nasce Jesus. E o que é mais interessante e incrível? Esses homens, como eu disse, como Moisés, Abraão, foram os profetas da antiguidade. Aqueles que receberam mensagens de Deus e receberam a incumbência de conduzir o povo, porque Deus estava preparando um povo. E tivemos muitos profetas, profeta Samuel, mas eu queria falar de um especificamente, que é o profeta Isaías, que, se eu não me engano, ele viveu cerca de 700 ou 800 anos antes de Cristo. Por que eu tô falando do profeta Isaías? Porque o profeta Isaías, ele tem profecias extremamente detalhadas a respeito da vinda de Cristo. Mas não são profecias vagas, genéricas que você poderia encaixar. São profecias de detalhes. E tudo aconteceu conforme essas profecias. Cada detalhe se cumpriu. Ok? Por que isso é importante? Novamente, aquela pedagogia divina. Porque isso dá provas pra gente de que aquilo é a verdade revelada. De que aquela verdade revelada era verdadeira. Então, quando você vê a vinda de Cristo e como tudo aconteceu, como ele foi crucificado, enfim, várias coisas do Antigo Testamento começam a fazer sentido e você vê que são prenúncios da vinda de Cristo e do povo que Deus foi preparando, ok? Eu tenho uma lista de profecias a respeito de profecias do Antigo Testamento que se concretizaram na vinda de Cristo. Se vocês quiserem, eu posso mandar para depois vocês darem uma olhada. Mas esse ponto é um ponto muito importante quando a gente está falando de buscar aqui se convencer da verdade da revelação. Porque as verdades naturais a gente alcança pela razão. As sobrenaturais são reveladas, mas eu preciso de observar os indícios que Deus deixou para que eu pudesse dar credibilidade para essa fé. Para que eu pudesse crer, não só porque alguém falou, mas porque alguém com credibilidade para falar, falou, registrou, deu provas, enfim. E aí, com a vinda de Cristo e a concretização de todas essas profecias, acontece algo que só existe no cristianismo. E que é algo muito importante. Porque vocês lembram que a gente falou sobre aquela questão de que não é possível que todas as religiões sejam verdadeiras, não faz sentido, porque senão... Porque elas estão falando coisas contrárias, que ou todas estão erradas, ou que só uma está certa e as outras estão erradas. O cristianismo é a única religião em que nenhuma religião propõe isso, dá esse tipo de explicação completa da história, em que o próprio Deus se fez homem e morreu por nós. Assim, ninguém conseguiu imaginar um Deus tão bom, certo? Isso não é uma coisa que o ser humano inventa. Esse Deus, com essas características, que se encarnou, que se fez homem, que morreu por nós, que é tão próximo de nós, e a gente vai ver que deixou uma igreja e que deixou os tesouros, como por exemplo os sacramentos, Jesus Eucarístico, essas provas de amor, essa revelação de que Deus na verdade não é só aquela justiça, ele é amor e ele quer estar próximo de nós, isso só existe no cristianismo. E então esse Deus, ele se revelou ao longo da história. Ele deixou muitas profecias, então a gente tem as inúmeras profecias aí registradas. Além dessas profecias, a gente tem uma doutrina que Cristo veio e trouxe pra gente, somada com o que a gente já sabe do Antigo Testamento. Só que esse Cristo que veio, que é Deus, ele veio e se fez homens, mas ele deu provas de que era Deus. Através de seus inúmeros
milagres e da sua ressurreição. Então, olha só, uma fé em que eu tenho profecias, eu tenho uma doutrina, a doutrina da Igreja Católica, que essas profecias todas se cumpriram, em que esse Deus que se fez homem deu provas de que era Deus através dos milagres da ressurreição. Esses elementos juntos, eles provam que essa doutrina é verdadeira, certo? E é só no catolicismo que você encontra todos esses elementos unidos. Então, isso prova pra gente que a doutrina trazida por esse Deus que provou que era Deus é uma doutrina verdadeira e é digna de credibilidade, da minha parte, ok? E então, eu quis chegar nesse ponto. Por quê? Porque no próximo encontro a gente vai falar sobre a revelação de Cristo, certo? E a fundação da Igreja por Cristo. Porque a gente chega no ponto de entender por que eu devo crer que a Igreja Católica traz para mim a verdadeira fé. E a gente vai ver a partir da revelação de Cristo e do que aconteceu depois ao longo dos séculos, historicamente, do desenvolvimento da nossa sociedade, dos santos, dos milagres, de todas as coisas que vão trazendo esses tons de verdade para o que a gente está apresentando aqui, ok? Não sei se deu para entender bem esse fio, acho que hoje as coisas ficaram um pouco mais confusas, mas basicamente eu queria que vocês observassem esses elementos registrados aí, entendessem por alto essa descendência até a gente chegar em Jesus, ok? Pra gente poder falar da fundação da igreja. Uma vez que a gente falar da fundação da igreja e dos elementos históricos aí do catolicismo e tudo, para que a gente tenha elementos para dizer que essa é a religião verdadeira, aí eu vou voltar lá atrás, antes da criação do mundo, pra gente falar dos anjos e da história aí da criação anterior à nossa. Certo? Entenderam, gente? Ficou claro? Alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Então, gente, é isso. Eu tô doida pra chegar na parte na terceira parte do curso, que é a menor de todas. Mas essa parte é mais confusa. E uma coisa muito importante, a gente precisa, vocês precisam já. Eu tô falando assim, é porque eu tô falando pra todo mundo. Como eu disse, tem pessoas em diferentes estágios aí, pessoas em diferentes estágios de adesão à fé, ao catolicismo, enfim, ou de prática da fé. Mas vocês precisam sempre, independente disso, rezar todos os dias e pedir pra Deus se revelar, sabe? Com sinceridade. Senhor, eu quero conhecer a verdade. E eu quero viver de acordo com ela, uma vez que eu a conheça. Eu quero aderir a essa verdade. Então, eu tô disposto a mudar todos os meus conceitos ou a minha forma de viver. Se mostre pra mim, mas a gente tem que falar isso pra Deus com humildade. Ele não deixa, eu garanto que ele não deixa de atender essa oração, se ela for sincera. Então não deixem de rezar todos os dias e pedir para Deus com essa humildade filial que Ele te ajude nesse caminho, que Ele se mostre, se revele, que Ele mostre o que Ele espera que você faça. Assim, Senhor, o que quereis que eu faça, sabe? Como que eu faço para te amar de verdade? Porque a gente não é capaz com as nossas misérias. Então a gente precisa pedir isso para Deus. Então, para finalizar, eu vou rezar uma oraçãozinha aqui de São Felipe Neri. Muito bonitinha. Muito bonitinha pra gente fazer pra Deus, pra mostrar pra Ele que a gente precisa da ajuda dele pra conhecê-lo e amá-lo. E Deus quer que a gente age dessa forma. Ele poderia ter se revelado imediatamente pra todo mundo, mas nós não somos anjos. Deus nos fez assim. Quem comprou? Eu vi várias pessoas compraram devocionário. Quem tiver o devocionário tá na página 147. Aí se a seleta de orações não tem esse. Na seleta não tem essa oração, não. É que eu vou fazer agora, não.
Na seleta tem a outra que eu fiz nas outras aulas, aquela de Jesus que eu te conheço. Nesse aqui tá na página 147. Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Jesus Cristo, quero a vós servir e não encontro o caminho. Quero fazer o bem e não encontro o caminho. Quero a vós encontrar e não encontro o caminho. Quero a vós amar e não encontro o caminho. Ainda não vos conheço, meu Jesus, porque não vos procuro. Procuro-vos e não vos encontro. Vinde até mim, meu Jesus. Nunca vos amarei, se não me ajudardes, meu Jesus. Cortai as minhas amarras, se quiserdes que eu seja vosso. Jesus, sede para mim, Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é isso, gente. Até semana que vem. Desculpa porque nós deveríamos ter acabado antes. Na verdade, a gente conseguiu entrar na hora, mas eu fiquei falando e a gente acabou começando atrasado novamente. Eu vou tentar me ajustar no tempo para cada aula demorar menos. Tá bom? Então... Então, um abraço, fiquem com Deus. Qualquer coisa a gente continua se falando lá no grupo, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, comentar, tá joia? Eu vou mandar aqui já as coisas pra vocês. Então, até semana que vem.